Olá, muito bom você estar aqui conosco hoje. Eu separei alguns temas que têm sido questionados, nós recebemos esses questionamentos recentemente, ou também eu percebi que são dúvidas que normalmente o empresário ou o patriarca, a matriarca da família costumam ter em relação ao seu patrimônio e o que fazer com isso. Então eu listei esses temas importantes e agora eu vou ler um pouquinho cada um deles para vocês e tratando sobre esses detalhes, dando nossa opinião profissional, explicando um pouco para que você entenda melhor sobre esse assunto que é muito interessante, que é qual? Planejamento sucessório da família. Exatamente, a sua família precisa ter um planejamento sucessório e se você tem as suas empresas, é muito legal também você incluir as suas empresas nesse planejamento. Então vamos lá. Primeira coisa, acho que a pergunta básica, eu vou começar por isso, é: o que é um planejamento sucessório? E também para quem é o planejamento sucessório? Pois bem, com o tempo, criou-se aquela coisa que só as famílias muito abastadas, as famílias ricas, teriam condição de se planejar ou teriam condição de pagar ali uma assessoria jurídica, uma assessoria profissional para fazer o planejamento dos seus bens, ou então que haveria necessidade apenas se você tivesse um patrimônio muito grande. Pois é, isso vem mudando, isso vem sendo desmistificado. Por quê? Porque não é bem assim. Hoje a gente pode dizer que uma família normal, uma família de classe média, que tem ali um imóvel com valor de mercado bom ou até mesmo dois imóveis, uma casa em que a família resida e uma casa de veraneio, por exemplo, uma família de classe média tem condição de ter dois imóveis dessa forma, eles já são uma família muito indicada para fazer o seu planejamento sucessório. E por que, que nós falamos em planejamento sucessório? Porque o que acontece na grande parte dos casos você, trabalhador, tem o seu emprego, empresário ou não, às vezes você é funcionário de uma empresa ou você é servidor público, não importa. O que importa é você que trabalhou a sua vida inteira para constituir o seu patrimônio, suou, deu seu sangue e conseguiu comprar ali dois bens imóveis para você e para sua família. E no momento da sua partida, quando você vem a falecer, existe uma coisa que é obrigatória no Brasil, existe um negócio chamado inventário, que nós vamos falar disso mais para frente. Você é obrigado a fazer o inventário dos seus bens. Toda pessoa que morre tem que fazer o inventário dos seus bens. Então vem o processo de inventário e dilapida o seu patrimônio. Por que eu falo que dilapida o patrimônio? Porque nesse processo existe uma série de obrigações e também uma série de impostos incidentes que faz com que você gaste muito dinheiro. Fora que muitas vezes a sua família não está preparada para a sua morte. Aliás, ninguém está preparado para a morte de ninguém, Mas muitas vezes a morte ela vem com uma situação trágica, de doença repentina ou de acidente, e isso acaba pegando a família desprevenida e muitas vezes as pessoas que ficam não sabem como lidar com a perda e não sabe como lidar com o patrimônio que existia, às vezes por não ter capacidade técnica para administrar, às vezes porque os herdeiros eles não tinham nada a ver com a administração de uma empresa que os pais tinham, Muitas vezes imóveis rurais como fazendas, os herdeiros não estavam envolvidos a ponto de conseguir administrar isso e aquele patrimônio que foi suado acaba sendo dilapidado ou acaba sendo mal dividido ou muitas vezes também gera brigas de família, sobre como dividir aquele patrimônio. Então todas essas coisas ruins costumam acontecer e são mais comuns do que a gente imagina. Nós acompanhamos vários casos e se você procurar um pouco no meio em que você vive, certamente você vai ouvir falar de algum caso de pessoas ou famílias que brigaram, por conta de patrimônio. O planejamento sucessório ele vem justamente para isso, para combater essas mazelas, essas dificuldades que todos nós enfrentamos ou se não enfrentamos ainda, um dia nós vamos enfrentar, que é o quê? É encarar o inventário e a divisão dos bens daquela pessoa que veio a falecer. O planejamento sucessório vai fazer isso de uma forma menos traumática. Por quê? Porque a pessoa vai fazer isso em vida, enquanto ela está consciente, enquanto ela está
está respondendo pelos seus atos. Você não tem opção de fazer isso depois que você já partiu. Em tese, em resumo, essa é a ideia do planejamento sucessório. Você conseguir ditar a regra, você conseguir escolher o que vai ser feito do seu patrimônio, como fazê-lo, até mesmo driblar a tributação de maneira planejada, né, de maneira legal, mas fazendo isso de forma consciente e deixando para seus familiares, né, a tranquilidade de que tudo está resolvido. Eu conheço alguns clientes que se preocupam muito no dia em que vão partir, que já tem até o funeral pago, né? Eles já até pagaram o terreno e as taxas do cemitério. Pois é, então se você tem essa preocupação com a sua família, você provavelmente tem perfil de um cliente para fazer o seu planejamento sucessório. Vamos para a próxima pergunta, né? Próxima pergunta ou colocação, que foi assim que a gente listou aqui. Para falar de planejamento sucessório, gera uma dúvida sobre o que é ITBI e o que é ITCMD. Isso é muito importante. Essas duas siglas são siglas de impostos. ITBI é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então, toda vez que você vai fazer a transmissão de um bem para outra pessoa, né? Imposto de transmissão de bens intervivos, então de pessoas vivas, você tem que fazer o recolhimento do ITBI, né? O que gera ali a cobrança do ITBI é a transmissão de um bem para outra pessoa, de um nome para outro nome. ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Esses dois impostos estão muito presentes na nossa vida. Se você já fez atividades, né, que envolvam compra ou venda de bens, você já ouviu falar de pelo menos um deles. O ITBI, como eu disse, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais nele. Se você realizou a compra de um bem imóvel, o comprador ele é obrigado a pagar o imposto de transmissão. Normalmente, né, o comprador sempre que paga. O dia que você vender algum bem imóvel seu, a pessoa que comprar de você, ela vai ter que pagar o ITBI. E não tem como fugir disso. Por que não tem como fugir? Porque isso passa pelo cartório, né? Os serviços de cartórios hoje eles são obrigados por lei a informar para a Receita Federal e também para as outras fazendas, estadual e municipal, e no caso aqui do ITBI é interessante para a fazenda municipal, porque o ITBI ele é um imposto de competência municipal, né? Então o cartório vai informar isso para o município e você não consegue transmitir a propriedade daquele bem se você não fizer o recolhimento. Para você ter noção, na hora que você vai lá no cartório fazer a transferência, né, vai averbar uma escritura ou uma matrícula dizendo que aquela propriedade já não é mais de um, mas agora é de outro, se você não sair de lá e passar na prefeitura para pagar o ITBI, você nem consegue concluir o processo no cartório, né? Então, se você já passou por essa situação, você sabe bem como que é. Agora, o ITBI ele vai incidir não só nessas situações de compra e venda. Por quê? Porque os bens eles não são transmitidos para outras pessoas só em razão disso, né? Mas, por exemplo, num cenário de falecimento de alguém, né, e você necessariamente tem que passar os bens para os herdeiros. Então, digamos que o patriarca ou a matriarca de uma família venha a falecer, via de regra, o processo comum hoje no Brasil é que seja feito o inventário, né? Esses bens vão ser transmitidos para os herdeiros e o correto ali é que seja alterado no cartório a propriedade dos bens, e para que esses bens saiam da propriedade do decujus da pessoa que faleceu e então venham a constar no nome dos herdeiros, né? Aí você vai falar, tudo bem, eu entendi, Vitor, isso está muito claro. O grande problema disso é que essa operação ela pode ser muito cara, não é verdade? Pensa, o ITBI ele é cobrado em cima do valor do imóvel. E aqui é importante dizer, valor venal não é base de cálculo para ITBI. Então você conhece o valor venal é aquele que vem lá no seu carnê do IPTU, né? Aquele valor não é o que a prefeitura considera. Por quê? Porque normalmente aquele valor lá ele é um valor abaixo do valor de mercado. Então, se você quer saber o valor para fins de ITBI que você vai pagar sobre uma transmissão de imóvel, você tem que pesquisar isso na prefeitura do seu município. E quanto que é, né, que eu vou ter que pagar, Vitor?
você vai pagar, isso depende de cada prefeitura, tá? Como eu disse mais cedo, o ITBI é um imposto municipal, então quem vai ali atribuir a alíquota, ou seja, a porcentagem, né, de quanto vai se pagar de ITBI sobre cada operação é o próprio município. Nós estamos falando aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, e aqui é cobrado 2% sobre o valor, né, atribuído para fins de ITBI, que nós podemos aí colocar que é um valor próximo ao valor de mercado daquele imóvel. Muito provavelmente na sua prefeitura também seja disso. Quase todas as prefeituras que nós já trabalhamos hoje sugerem em torno de 2%, mas tem algumas prefeituras que cobram mais. Então veja, a princípio o que pode parecer simples, dependendo do valor do seu imóvel, o ITBI ele pode ser um grande imposto a pagar. Se o patrimônio ele é extenso, né, se o patrimônio ele tem um valor alto, 2% sobre muita coisa vai gerar um valor alto a pagar também. Né? E veja, ainda que a gente esteja falando de valores menores, significa que nós estamos falando de uma família com menor poder aquisitivo. Então, 2% sobre o valor de um imóvel, de certa forma, sempre vai ser um incômodo você ter que pagar um imposto como esse, certo? Mas essa pergunta é para falar sobre o que é o ITBI, né? E aqui nós estamos explicando, eu imagino que você já tenha entendido. Agora, o ITCMD é o imposto que incide sobre duas situações: a situação da doação ou a situação da morte de alguém. Esse é o fato gerador do imposto, né? Como o próprio nome diz, doação causa mortes. Vamos para o que é mais simples, que é a questão da doação. Nós entendemos doação muito facilmente, né? Isso, por mais que a gente pare para pensar e pense que é muito raro, né? Você falar, quem que doa alguma coisa para alguém hoje? É muito raro se você for pensar em pessoas que não se conhecem ou em pessoas de famílias distintas. Mas isso acontece muito dentro das próprias famílias. Afinal, os pais estão a todo tempo doando coisas para seus filhos, certo? Então, às vezes, algumas pessoas elas querem fazer doação também de certo patrimônio em vida para outras pessoas, e toda vez que ocorre uma doação, vai incidir ITCMD. Uma outra situação, como eu disse, é na situação da morte. Agora você vai pensar, puxa vida, mas nem na morte o contribuinte consegue escapar do fisco? Infelizmente, essa é uma situação que existe no nosso país, mas não se frustre, porque não é só no Brasil. Em grandes países desenvolvidos hoje, o imposto sobre a morte, né, a causa morte, ele é muito presente e, inclusive, ele é mais caro do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é o seguinte: quando acontece de um contribuinte, uma pessoa normal vir a falecer, como eu disse mais cedo, existe o processo de inventário para transmitir aqueles bens para os herdeiros. Você não consegue finalizar também um inventário, né, se você não recolher o ITCMD. Então veja, está tudo atrelado. O ITCMD ele é um imposto de competência estadual, né? E quem cuida do ITCMD ali é a Fazenda Estadual, ou seja, a Cefaz, Secretaria de Fazenda. Toda vez que você abre um inventário, você tem que sujeitar esse inventário à apreciação da Cefaz, do seu estado. Senão, se você não cumprir a obrigação acessória, que é a transmissão da GIA, né, um instrumento, uma declaração que mostra todos esses detalhes, se você não cumprir isso, você não finaliza o seu inventário. Ou seja, você não regulariza a sua situação, você não regulariza a situação daquela pessoa que faleceu e você fica amarrado. Então, não pense que tem como escapar do ITCMD. Se você quer, né, regularizar a situação do falecimento de alguém, você vai ser sujeito a pagar o ITCMD, assim como você vai ser sujeito a pagar o ITBI também. Acho que o importante, o que você precisa sair daqui sabendo hoje é que numa situação de falecimento vai ter a incidência desses dois impostos. Agora vamos lá, vamos para a nossa outra questão aqui, outra pergunta, né? Sobre inventário. O que é um inventário e qual é o custo de um inventário? Olha, essa pergunta aqui é uma pergunta que renderia vários minutos de vídeo, né, se eu quisesse me aprofundar nisso. Eu já falei um pouquinho mais cedo, o inventário ele é a peça formal, né, que a lei traz hoje para que você
consiga passar adiante o bem da pessoa que faleceu. Tá? Me perdoe meus colegas advogados, esse não é um vídeo para advogados, esse é um vídeo para o contribuinte, para a pessoa leiga. Então eu vou me dar ao luxo de falar em terminologia um pouco mais simples para que você entenda o que eu estou falando, né? Então, toda vez que alguém falece, né, essa pessoa é chamada o de cujos, a pessoa que veio a falecer. Se ela deixou bens na vida dela, né, se ela deixou um apartamento, deixou um veículo, deixou dinheiro na conta, deixou qualquer coisa, esses bens eles têm que ser inventariados por lei. Inventário é o nome que faz a sugestão, você elenca, né, todos esses bens, coloca num inventário e traz isso para o poder público, mostra para o poder público o que aquele contribuinte, né, o que a pessoa que veio a falecer tinha, para que você possa transmitir isso para os seus herdeiros. E o inventário ele pode ser feito judicialmente, né, dependendo do caso, ou ele pode ser feito administrativamente, se não houver menores como herdeiros e se não houver litígio. Então, ou seja, a família está tranquila, todos concordam com a situação, você consegue levar isso a cartório sem precisar necessariamente ter que criar um processo judicial para resolver esse caso. Tende a ser bem mais rápido, né? No inventário vai ser apresentado ou vão ser apresentados todos os bens do espólio. O espólio, né, é a massa, é o que restou do patrimônio da pessoa falecida, do de cujos. Então vai ser analisado os bens do espólio e vai ser dividido, né, conforme a participação que a lei determina. Se não fizer esse inventário, você não consegue passar adiante, né? Então, eu preciso fazer o inventário, Vitor? Sim, você precisa fazer o inventário. O inventário ele é um instrumento obrigatório. Se você não faz isso, não tem como regularizar aqueles bens. E quem não quer regularizar os bens, não é verdade? Pensa, seus pais passaram a vida inteira trabalhando para conseguir um determinado patrimônio, e o dia que eles partem você não quer que esse patrimônio venha para o seu nome. Isso chega a ser um pouco contrariante, né, digamos assim. Todo mundo vai querer ter aqueles bens. E a mesma coisa os pais, né, que trabalharam a vida inteira, se um dia eles vierem a não pertencer mais a esse mundo, eles com certeza querem deixar os filhos com os bens dele. Apesar de que seja frustrante o fato de você ter que pagar impostos e taxas e valores em cima disso, né, nós não temos saída, porque hoje essa é a regra do jogo. Na verdade, nós temos saída sim, né, e eu vou falar sobre isso neste vídeo e em outros vídeos também. Por isso que eu acho que desde já eu peço para você que se inscreva no nosso canal, marque também a opção de um sininho aqui para que você receba, toda vez que nós publicarmos um vídeo novo, você receba uma notificação avisando que tem vídeo novo. Qual que é o custo de um inventário então? Custo de inventário, gente, essa é uma pergunta que eu falo com muito pesar, né, para ser honesto com você, porque hoje me dói fazer um inventário quando vem uma família procurar o escritório de advocacia. Por quê? O inventário, além do custo financeiro, ele tem um custo ali pessoal muito grande. O inventário ele tende a ser algo muito dolorido para a família. A família já está em uma situação difícil porque acabou de perder um familiar, acabou de perder uma pessoa da sua família, né, que todo mundo amava, ou seja, já é um momento de dor. Às vezes, esse momento ele não é esperado, ou melhor, acho que a maioria das vezes esse momento não é esperado. Vem por meio de um acidente, ou vem por meio de uma doença repentina, ou vem por uma morte súbita. Então a família ela está lidando com aquela perda do ente querido, e aí ao mesmo tempo ainda tem que encarar um processo burocrático, um processo que vai demorar, um processo que é confuso para as pessoas envolvidas, e principalmente um processo que vai tomar muito dinheiro dessa família. Então o inventário em si, ele é uma coisa doída, não é agradável, não é, sabe, é algo que as pessoas fazem só porque realmente é necessário. Então quando as pessoas procuram um escritório de advocacia para fazer um inventário, é uma recepção muito diferente do que outro serviço. Porque a pessoa está te procurando não porque você é um profissional bom, não porque ela quer buscar alguma vantagem, ela está te procurando porque a lei obriga, e 100% das vezes ela vai sair do seu escritório pior do que ela entrou,
porque ela vai ter um gasto, né, para algo que não vai trazer benefício nenhum para ela, simplesmente pelo fato de regularizar papelada e cumprir burocracia do nosso país. Esse, para mim, é o maior custo do inventário, que é o custo, né, pessoal, ali, o custo psicológico e o custo financeiro. Agora, falando em financeiro, falando em dinheiro, a família vai gastar de algumas formas com o inventário. Primeiro, ela vai gastar com cartório, né? O cartório ele vai cobrar sobre, se você for fazer no cartório, é claro, né? Ele vai cobrar sobre o valor de cada imóvel. Na verdade, o cartório ele sempre vai aparecer, porque ainda que você faça isso judicialmente, depois você vai ter que passar no cartório para transferir a propriedade daqueles bens. Então o cartório ele tem uma tabela e ele te cobra em cima do valor do imóvel determinadas taxas. E eu posso dizer para você, não são taxas baratas, né? Não são valores baratos. Então você vai gastar com cartório, você vai gastar com ITCMD, que foi algo que eu falei um pouquinho mais para trás, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Cada estado legisla sobre o seu imposto, né? Então tem alguns estados que cobram um pouco mais, tem alguns estados que cobram menos. Aqui no Mato Grosso a alíquota é de 4% sobre o valor do patrimônio, né? E o ITCMD também ele observa uma regra parecida, né, com o ITBI. A Cefaz, na hora de analisar o bem, ela tende a analisar o bem pelo valor de mercado. Não adianta você querer apresentar um valor menor, um valor venal, aquele que consta no seu IPTU, porque se você apresentar um valor muito abaixo, a Secretaria de Fazenda ela vai mandar alguém lá para fazer uma avaliação e vai te cobrar sobre o valor de mercado dele, né? Então 4% sobre o valor de mercado é muita coisa. Você concorda comigo? Veja, além disso, eu estou falando de 4% aqui no Mato Grosso. Existem alguns estados já hoje no Brasil que estão cobrando 8%, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado que já cobra 8%. E aí eu te pergunto uma coisa, você acha mesmo que os outros estados, observando já alguns estados cobrando 8%, você acha que eles vão ficar quietos, continuando cobrando menos? É claro que não. A minha análise e a análise de meus colegas que trabalham exclusivamente com isso é que é questão de tempo apenas para que os estados tendem a subir as suas alíquotas também e cobrar o ITCMD em 8% ou mais, tá certo? Então, além do custo de cartório, você tem o custo com o ITCMD, que pode chegar até 8% hoje no Brasil, e você também tem o custo com o ITBI, certo? Que é o imposto municipal. Além disso, você vai ter um custo com honorários advocatícios, porque todo advogado que for pegar para fazer o seu processo de inventário, ele vai te cobrar alguma coisa em cima também do patrimônio, né? Seja esse processo no cartório, ou seja na justiça, sempre tem que haver o acompanhamento de um advogado, né? E você vai pagar honorários. Então veja, um custo ele costuma ser muito extenso. Eu já vi, confesso para você, inventários que chegou a custar para a família quase 30% do valor do patrimônio dela. Imagina, uma família com um patrimônio de R$1 milhão. Honestamente, não me levem a mal, mas um patrimônio de R$1 milhão hoje não é um patrimônio tão extenso assim. Veja, uma família, ela simplesmente pode ter um apartamento que vale R$1 milhão e ele só tem um imóvel. Não precisa ser uma família extremamente rica, mas uma família que tem uma renda mensal boa. Ou então uma família que tem 2 imóveis de R$500 mil, um imóvel na cidade que ele mora e um imóvel numa cidade próxima de veraneio. Imóveis de R$500 mil hoje não são imóveis de difícil aquisição. Então vamos considerar uma família com um patrimônio de R$1 milhão, se você tiver que pagar 30% da noite para o dia, só porque o pai ou a mãe ou ambos vieram a falecer, você tem que pagar para transmitir isso para os seus filhos 30%, você tem que pagar 300 mil nesse caso concreto, é um absurdo. Da onde que esses filhos vão tirar 300 mil para pagar num processo de inventário? Você consegue entender onde eu quero chegar? É muita coisa. Muitas vezes a família tem um patrimônio, mas os herdeiros não seguiram o mesmo padrão de vida que os pais. E quem que vai pagar essa conta? Não são os pais, porque os pais vieram a falecer. Quem paga essa conta são os herdeiros. E é aí que entra um ponto, né, uma questão que a gente aborda com frequência aqui, que
os herdeiros não estão preparados, a maioria das vezes, para pagar tudo isso. Eles não, e acabam dilapidando o patrimônio. Nesse exemplo que eu dei, um patrimônio aí de 2 imóveis de R$500 mil, a família às vezes tem que vender um dos imóveis para poder pagar o custo da burocracia, para poder transmitir isso para o nome deles. Olha que coisa triste, os pais pagaram a vida inteira, trabalharam a vida inteira, suaram para conseguir um patrimônio, e aí os filhos têm que se desfazer desse patrimônio só para ter as coisas no nome deles. Isso é muito frustrante, isso me pega um pouco. Agora, beleza. Vitor, qual que é a alternativa, que você dá para tentar melhorar essa situação? Você me falou de planejamento sucessório, Vitor? Então você vai falar assim, num planejamento sucessório, o que pode ser feito? Olha, nós vamos falar de uma coisa que se chama constituição da holding familiar. Holding familiar é um CNPJ ou vários CNPJ, dependendo da estratégia, no qual você coloca os bens da família, você traz os bens da família para a holding. Holding é um termo em inglês, to hold, então hold, manter, juntar. Então é o ato de juntar o patrimônio num local só para protegê-lo. E aí, antes de eu falar um pouquinho mais sobre a holding, eu vou falar sobre perguntas que estão relacionadas à holding, que pessoas colocaram aqui. Então vamos lá. A holding blinda ou não blinda o patrimônio? Essa é uma questão. Pois é, gente, se você pesquisa sobre planejamento sucessório, se você já ouviu falar um pouquinho sobre criar uma holding familiar, se você está um pouquinho mais por dentro desse tema, eu vou te falar e eu vou te trazer aqui uma resposta honesta e com propriedade. Não existe hoje no Brasil, ouve o que eu estou falando, não existe hoje no Brasil nenhuma forma que você consiga blindar 100% o seu patrimônio. Se alguém te falar isso, ele está te enganando, está mentindo para você. Existem os meios e constituir uma holding vai te trazer certa proteção patrimonial. Nós temos uma série de técnicas, isso daí eu te digo com muita propriedade, porque nós somos especialistas nisso, é o que nós fazemos, é a nossa atividade exclusiva, é pensar no planejamento sucessório. Então existem várias técnicas e várias formas de diminuir os seus riscos, de você conseguir, dentro da lei, utilizando as formas que a lei lhe permite, que a lei lhe concede, utilizando isso você consegue se proteger, de credores, se proteger de uma execução, se proteger de uma situação de divórcio de alguém da família. Então você consegue diminuir os seus riscos. Mas blindagem, quando a gente fala em blindagem, nós tendemos a pensar em uma coisa que fecha 100%, intransponível, que nada rompe. Nesse cenário, eu consigo garantir para você, não existe blindagem patrimonial.